Oi, pessoal, começando mais um episódio aqui no Implante Podcast. E como vocês podem perceber, temos equipamentos novos, né? Microfone, câmera nova, para poder melhorar nossa qualidade, para vocês ouvirem e nos assistirem bem. E hoje, como convidado, temos o Dr. Caleb, né, que trabalha aqui com a gente na Implante. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado também. E que difícil gravar esse vídeo aqui hoje, porque a gente tem uma amizade, né? A gente tem essa parceria já, e aí quando a gente se junta aí tem aquela alegria, aquela coisa, e a gente já tá no décimo, eu acho, na 10ª gravação. A gente tava aqui conversando e sorrindo o tempo todo. E aí foi uma risada atrás da outra. É por isso que eu dei uma risadinha, ele deu outra risadinha E também. aí foi embora. Mas muito obrigado por este momento. É, é de suma importância esse momento para mim, para minha carreira, para minha como profissional. E tu tem feito um bom trabalho com esses podcasts, porque a gente consegue vir de uma forma leve, tranquila, mostrar para os pacientes quem somos, além do jaleco, né? E isso é importante que as pessoas vejam essa... Porque tem aquela coisa, síndrome do jaleco branco, né? É, Que as pessoas têm medo do dentista porque veio de jaleco. E a gente tenta trazer essa leveza, essa coisa mais tranquila, porque a nossa função aqui é transformar vidas e não simplesmente espantar o paciente de sim. fato. Então, isso é um momento para as pessoas nos conhecerem. Então, muito obrigado por isso. E quem é o Dr. Caleb além do jaleco? O Dr. Caleb é um cara extrovertido. Aqui a gente não tem como. Eu sempre gosto de trazer tudo com muita leveza, com muita tranquilidade. É, não gosto de ser aquele cara que chega para pesar o clima. Eu gosto de ser aquele cara que chega e a pessoa diz, pai, chegou o cara, o palhaço. Então, eu sou um cara muito família, um cara que para mim hoje a família é o que mais importa, ainda mais agora depois de ser pai. E então eu me preocupo muito com meus pais, a minha irmã, eu tenho uma irmã, e eu sou aquele cara que é muito próximo da família, então eu sempre me vejo preso a isso, a família. Então eu sou esse cara alegre, extrovertido e muito esforçado, um cara que não mede esforços para fazer as coisas darem certo. E eu não tenho muito o que me descrever porque não é Já, fácil. já descreveu demais, né? Não é fácil. Pessoal, a gente vai conversando e a gente vai rindo mesmo, porque Caleb ele é um palhaço, viu? Fica botando piada o tempo todo. Então, assim, vai ser o podcast todo Vai, dia a vai, gente vai. sorrir. Então, fique tranquilo em relação a isso. E, Caleb, em relação à Vitória, tu nasceu em Vitória, foi? Isso, Vitória do Mearim, ali é o portal da Baixada. E Vitória foi onde eu nasci, mas eu não morei lá há muito tempo. Eu saí de Vitória, eu tinha uns 14 para 15 anos de idade. É a nossa, essa parte até os 15 anos de idade, a gente é criança, a gente só quer brincar. Então passa muito rápido até. Então aí eu morei em Vitória, mas para mim parece que foi pouco tempo. Eu só lembro de Vitória só um pedaço da minha infância e agora depois de adulto, né? Mas eu morei, nasci em Vitória e saí de lá para uma outra cidade, que foi São Mateus, que foi onde a gente se conheceu também, teve aquela... tínhamos amizade diferente, mas tínhamos aquela proximidade. E fui para São Mateus com 15 anos, e aí passei 6 anos em São Mateus, mas parece que eu nasci lá, porque... Eu até imaginava que tu tinha nascido em São Mateus. Eu até perguntei pra ele se ele tinha nascido em São Mateus. Ele falou, não, eu sou de Vitória, porque Sim. o teu pai é pastor. Isso, meu pai é pastor branco, é Gloud Elson o nome dele, mas Conta aí o nome, fala aí o nome dos teus tios também. é um caso bem interessante. A minha avó foi bem criativa, botou o nome dos meus tios, são 7. Um é Gloud Elson, o outro é Gleidson, é Gloud Edson, Glodenice, Glodevan, Gloud Edna e Glodileia. Então, Então era pra ser um glow de alguma coisa também, era. né? Então, só que conhece ele como branco. Minha avó chama ele de branquinho, e aí ficou o pastor branco. E sou filho do pastor branco, filho da missionária Célia, que são as pessoas mais importantes na minha vida.
Sou irmão da Juliana, que é minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha, que não parece, eu pareço ser mais velha do que ela, mas ela é mais velha do que eu. E nasci em Vitória e pelo meu pai ser pastor, a gente roda muito, viaja muito e muda de igreja, né? para ir todo tempo. E aí a gente foi para São Mateus, eu fui transferido para lá, depois ele foi para Coroatá, e aí de Coroatá depois foi para Vitória do Mearim, Voltou para novamente. Vitória. Foi nessa época que tu conheceu a Amanda? Foi quando eu conheci a Amanda, e a gente vai chegar lá com calma. É uma história muito bacana e bem longa. Mas nesse período que tu conheceu a Amanda, vamos dizer, foi para São Mateus, né? E aí São Mateus tu começou a trabalhar, Sim. estudar e trabalhar, né? Sim, em São Mateus, eu saí de Vitória, eu fazia o ensino médio, eu fazia o primeiro ano do ensino médio, aí eu fui em julho, inclusive foi no meu aniversário, eu viajei para São Mateus, viajei num pau de arara, a nossa mudança, e aí o pau de arara é aquele carro que vai para a estrada de chão, né? E aí fui para São Mateus e quando passou as férias eu entrei na escola, que era o Alves Cardoso, que era uma escola bem conhecida. Sim, bem lá conhecida. Na cidade. Professores muito bons, né? Isso. E aí eu comecei a estudar no Alves Cardoso o final do primeiro ano, aí estudei o segundo ano e o terceiro no Alves Cardoso. E a tua pergunta foi sobre? Eu já me esqueci. Foi sobre toda aquela trajetória que tu foi para São Mateus, tu estudava na escola e tu também trabalhava. E onde é que tu trabalhava? Isso, foi isso aí, mas foi que a gente ia chegar. Fui para São Mateus, fui para a escola, estudei lá na escola e quando eu estava na escola ainda, eu comecei a trabalhar em Vitória. Eu já trabalhava também, eu sempre fui esse cara de não por necessidade, porque o meu pai, nós nunca passamos tanta necessidade. Meu pai, por ser pastor, mas só que quando eu era criança, ele era só auxiliar da igreja, era o diácono que chama, né? E aí ele não era pastor, mas ele era taxista, ele foi frentista também. Então ele sempre trabalhou e dava um conforto bom pra gente. Então a gente tinha... mas eu sempre gostei de trabalhar, não tanto por necessidade, mas o meu pai me incentivava muito a isso, a ser independente, a ser provedor. Ele sempre me ensinou muito esses benefícios, e aí eu me tornei uma pessoa assim. E aí eu comecei a trabalhar num lava-jato, e aí em Vitória ainda, bem criança, para comprar minhas coisas, pagava a minha escola, estudava uma escola particular, e eu mesmo ajudava minha mãe a pagar, na farda, as coisas. E aí fui para São Mateus, e aí eu, atrás de trabalho, de alguma coisa, eu comecei a trabalhar com o irmão Moisés, pai do Ata, acho que tu conhece ele lá de São Mateus. E aí ele, vou te dar um dinheirinho para tu fazer... tu me ajudar a montar o pula-pula. E aí eu ajudava ele a montar os pula-pula, as coisas e tudo. E a gente ia junto. Ele levava as coisas e eu começava a fazer a montagem do pula-pula com ele. E nesse período eu conheci o Ageu, lá na igreja, um amigo do meu pai. Aí a gente fazendo uma reforma na igreja, ele disse: Caleb, tu tá trabalhando? Aí ele disse: não, tô ajudando o irmão, mas nada fixo, é só à noite. Aí ele disse: rapaz, ora para que se der certo uma coisa, eu vou te dar uma oportunidade para trabalhar comigo com prótese dentária. Eu nunca tinha visto nem falar em prótese dentária. E eu lembro, como se fosse hoje, eu me ajoelhei no chão, no quarto, eu era assim, eu abençoo que dê certo para ele, e eu faço muito isso hoje. É uma coisa que eu trouxe lá dessa época de pedir para Deus abençoar os dentistas, porque hoje eu sou protético ainda, entendeu? Então, sempre que eu peço para Deus abençoar um dentista, e quanto mais cliente ele tiver, mais prótese eu vou ter, entendeu? Então, eu fiz isso, eu pedi, Senhor, abençoa que ele tem, e deu certo, e ele me esqueceu. Uma vez eu disse para ele, rapaz, tu ia me abandonar, cara, eu que orei. E aí, ele chamou uma outra pessoa, aí quando eu vi ele na rua, eu disse, e o meu serviço? Aí ele falou, disse, rapaz, eu tinha esquecido, eu tinha até mandado uma pessoa ir lá, mas vai lá, pra gente fazer um teste. Aí eu fui, ele me apresentou a prótese e comecei a trabalhar. E aí eu estudava também, e... Estudava na escola ou tu estou falando assim,
Ah, tu se aperfeiçoava mais na prótese ou tu estava Não, estudando na não, escola? na escola, Ah, no ensino entendi, médio. entendi. E aí eu estava no ensino médio, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para o laboratório. Aí ficava só um período Mas e trabalhava o mês todinho. eu trabalhava o mês todo e só à tarde. E foi praticamente uma coisa que Deus disse, vai lá e... Porque eu não vivia daquilo, O início então... da trajetória, né? eu não vivia daquilo, não era uma coisa que eu me mantinha com a prótese dentária, foi mesmo só para aprender. E aí começou a aparecer uns trabalhos da prefeitura, né, que tem uns projetos da prefeitura de entregar a prótese para os pacientes. Aí começou a aumentar a demanda, aí eu fui indo até, estudei o terceiro ano, aí terminei o ensino médio e continuei na prótese. Ou seja, eu comecei em 2016, eu tinha 16 anos quando eu comecei. E aí fui trabalhando até um certo período, aí eu parei e aí depois dei continuidade, voltei de novo, foi uma série de Aí tu fatores. continuou em São Mateus, teu pai foi para Coroatá e depois voltou para Vitória. E aí, nesse período que tu estava em Vitória, tu já ainda trabalhava com odontologia? Como foi? Quando ele voltou para Vitória, quando ele foi para Coroatá, eu não fui. Eu fiquei em São Mateus, aí já estava trabalhando, eu já tinha finalizado o ensino médio e eu estava 100% no laboratório. Aí já ganhava um dinheirinho, aí já consegui me manter, eu aluguei uma kitnet, aí fui morar com um amigo, João Vitor, que se tornou um irmão. Eu morei também com o Everson, que é os dois irmãos que eu tenho em São Mateus, que é o Everson e o João Vitor, e eles me ajudaram muito nesse início. Aí o João Vitor foi morar comigo, a gente começou a dividir as despesas. Aí o meu pai em Coroatá, eu em São Mateus, eu ficava indo para lá os finais de semana. Tudo isso para eu continuar trabalhando com prótese, porque eu me identifiquei, gostava bastante, era uma coisa que eu achava muito massa, porque eu achava muito diferente. E eu dizia que era uma profissão, né? Que isso aqui é uma profissão, e porque eu poderia um dia montar um negócio para mim. Eu sempre tinha esse pensamento de ir mais além. Só que a odontologia fugia da minha realidade. Eu dizia, não, eu vou ser protética até morrer. Porque eu não tinha condições, porque a gente sabe que o curso de odontologia não é barato. E aí, na época, eu nunca imaginei em fazer odontologia, então era só ser protética. Eu era super conformado com isso, até um certo tempo. E aí, como foi que tu conheceu a Amanda lá em Vitória? Vamos chegar na Amanda. O meu pai veio de São Mateus e foi para Coroatá, aí veio de Coroatá e foi para Vitória. Aí quando chegou em Vitória, o meu pai vai ser pastor numa igreja do lado da casa da Amanda. E aí ele deu um comérciozinho, e aí esse comércio deles, a gente ficava indo muito resolver as coisas da igreja, né? Pega água, pega isso, pega aquilo, comprar bombom. Aí eu soube que tinha a Amanda lá e tudo. E ela não estava lá na época, ela estava viajando, que foi o período do curso de posse e tal. Mas deixa eu só entender. Na época que teu pai foi para Vitória, tu trabalhava em São Mateus ainda, tu ia só às vezes para Vitória. E tu conheceu ela a partir disso ou não? Sim, quando ela foi para Vitória, quando ele foi para Vitória, eu já tinha vindo para São Luís. Ah, A gente entendi. pulou uma etapa. Quando ele ficou em Coroatá, aí ele foi para Vitória e eu estava em São Mateus. Aí em São Mateus, uma prima minha me liga e diz, Caleb, eu vou começar a fazer odonto. Aí tu não quer fazer? É de noite e é R$ 907,50. Eu disse, como tu conseguiu isso? Não, foi um desconto do parcelamento que a faculdade fez e o restante eu pago só depois de formado. Aí ele, não, vou. Oportunidades, pessoal. Olha aí, ó. Foi Tem que uma agarrar a oportunidade. E eu oportunidade, disse, né? vou, eu falei com meu pai. Eu ia fazer direito em Teresina, tinha uma galera de São Mateus indo fazer, Sim. na 7, parece. E aí eu ia pagar, parece que era R$ 700, com as despesas com tudo. E era sempre presencial. Então era muito bom pra mim. Aí quando ela falou esse valor, aí falei pro meu pai, disse, meu filho, nós vamos dar um jeito. Aí tu paga o primeiro mês? Aí eu disse, eu vou dar um jeito. Foi o meu salário todinho. Mas aí eu paguei. E aí eu fui. Aí meu pai fez o que? Ele vendeu o carro dele e o valor da prestação do carro era o valor da faculdade. Aí ele comprou um outro carrinho mais simples e começou a pagar minha faculdade. Aí eu vim embora para São Luís para morar com minha tia. E aí eu fiquei morando na casa dela. E o meu pai, nessa época, vai para Vitória. Entendeu? Quando ele está em Vitória, aí eu começo a ir para Vitória, porque estava na época
Era na época que estava tendo aula semi-presencial, porque ainda tinha o resquício da pandemia e tudo. E eu tinha aula só 2 vezes na semana. Aí o resto da semana eu ia para Vitória. Aí lá na igreja eu comecei a ver a Amanda finalizando o ensino médio também. E aí a gente começou, se conheceu e só que a gente não tinha muita proximidade, só que Deus foi abençoando e a gente começou a conversar e aí deu certo e hoje estamos casados. Com um filhinho, né? Com um filho, com o Anthony de Arrascaeta. O Anthony que é Anthony Márcio, em homenagem ao avô dele, que é o pai da Amanda, que é Antônio Márcio, o nome dele. A gente botou o Anthony para ficar mais moderno, né? E aí a gente colocou o nome dele assim e é a razão hoje do nosso viver e é o que nos motiva a eu estar acordado até essa hora. Me deu esse costume agora. E Caleb, mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente estava falando em relação e surgiu essa oportunidade da minha prima fazer odonto, Sim. e aí ela entrou em contato contigo, mas tu pensou em algum momento, eu quero fazer odonto, quando tu trabalhava como protético, já tinha pensado? Pra mim, assim, era muito distinto a odontologia da prótese, era como se fosse uma profissão totalmente diferente. Por quê? Porque eu só via prótese, 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 prótese. Então eu não via restauração, eu não via extração, eu não via limpeza, nada. Era só prótese, prótese. E eu era aquele cara só da bancada, eu ajudava nos atendimentos da prefeitura com o dentista, né, auxiliando o dentista e tudo. Mas a gente não via nada dessas outras coisas. Então eu não pensava em ser dentista, porque eu pensava assim, não, eu vou só fazer a prótese. Porque eu pensava na dor de cabeça, de convencer o paciente, de fechar com o paciente. Aí eu prefiro, não, deixa isso pro dentista, eu quero só a prótese, eu sento aqui, ele que se vira para provar, para fazer tudo. Então na minha cabeça era assim, entendeu? Aí eu disse, não, então não vou. E questão financeira também. Eu dizia, não dá pra mim eu fazer prótese, eu fazer odonto, não tem condição. O valor que eu ganho não dá pra isso, o valor que meu pai ganha também não dá pra isso. Aí então fugia um pouco da minha realidade, então eu não tinha esse pensamento. Só que aí Deus usou essa minha prima e ela me falou. A Alessandra, ela disse, Caleb, vou fazer odonto. Aí deu aquele estalo e disse, essa é a oportunidade. E aí tu veio para São Luís, fez a matrícula, já conseguiu um emprego aqui também? Na parte de Não. laboratório, porque tu já trabalhava com laboratório. Sim. Né? Então como é que foi esse processo? Nessa época que eu vim, eu segurei a prótese. Como eu tinha essa ideia que a odontologia era extração, restauração, outras coisas, eu disse, não vou, eu vou conseguir um trabalho aqui até porque a prótese que eu fazia não era, meu Deus, que prótese linda. Então eu imaginava os laboratórios aqui são mais esticados, ninguém vai querer meu serviço. Então eu vou trabalhar de vendedor lá no shopping, porque eu morava bem em frente ao shopping, ali no Maranhão Novo, era só atravessar, estava no shopping. Eu disse, não, vou botar um currículo de vendedor de alguma coisa. Tentei em vários lugares, nunca me chamaram, nunca deu certo. E aí eu só comecei a trabalhar com prótese por uma necessidade, porque eu me vi numa saia justa que a Amanda terminou o ensino médio, a gente já namorava, e ela vinha embora para estudar e morar na casa de parentes. Aí eu disse, não, eu moro na casa de parente, ela vai morar também, como é que a gente vai fazer? E a gente da igreja, então a nossa ideia era casar mesmo. E aí eu disse, não, então a gente vai casar. E aí que eu fui atrás. Quando a gente pensou em casar, que eu fui atrás de trabalhar. Aí eu disse, então, vou para prótese, que é o que eu já tenho mais afinidade. E aí eu vou no laboratório e vou dizer que eu sei fazer. E aí fui no laboratório e é um caso, uma coisa que eu sempre ficou marcado para mim, porque foi um lugar que eu fui trabalhar, o cara me prometeu mundos e fundos e eu disse, com uma semana eu muito empolgada, ele disse, segunda-feira tu vem para eu assinar teus papéis e tu vai começar a trabalhar aqui na semana que vem. E aí eu fui, eu disse, segunda não, mas terça eu venho, pode ser? Ele disse, pode. Segunda eu fui e marquei meu casamento em Vitória. Aí quando eu voltei, na terça-feira ele pegou na minha mão e disse, meu amigo, não vai dar para eu te contratar e tal. E eu com o casamento marcado, já tinha pedido pro pai dela, já tinha feito tudo. Tava tudo certo, já tinha pago a taxa do casamento e não tinha mais para onde correr, né? E aí eu desci para lá, eu chorei, fiquei muito ruim. E
Aí liguei pra minha mãe, a minha mãe disse, meu filho, nem que eu te dei meu salário todo, mas tu vai dar tudo certo, não te preocupe. Aí foi só o período que a Amanda se acostumou aqui, de uma semana. Aí o outro local me mandou mensagem, que foi o Arte Prótese. Não posso deixar de citar esse nome aqui, porque o Arte Prótese foi onde eu aprendi a fazer prótese de verdade. Eles são muito bons. E eles têm esse zelo com a prótese que é incrível. E transmite isso para os funcionários. E eu comecei a ter essa vivência melhor com protocolo, com outros trabalhos. Aí foi juntando várias coisas. E aí eu comecei a trabalhar com eles, com uma parceria que eles tinham com a Oral Sim, que aí foi onde eu tive mais vivência ainda, que eu conheci um amigo, que é o David, que me ensinou muita coisa de prótese. Aí eu fui aprendendo o refino da prótese, né? Eu sabia o básico, bruto, do que eu aprendi no interior, e fui aperfeiçoando aqui, depois que eu comecei a trabalhar nos laboratórios. E isso foi muito rápido, porque eu estava recente, eu tinha casado e eu tinha que aprender, porque eu tinha que mostrar serviço, porque senão o cara ia me mandar embora. Então eu tive que correr. E aí, no outro dia, o cara disse assim, para me contratar, ele disse, tu sabe fazer? Eu disse, sei. E aí eu assisti vídeos de técnica diferente, né? E aí, para poder fazer uma coisa diferente para ele ver. Resultou que ele nem foi, passou uma semana sem ir, depois já nem foi mais, foi só uma vez na semana lá, aí pronto, já não viu meu trabalho. Quando ele foi ver, eu já estava fazendo já bacana, e aí deu tudo certo. E depois eu saí de lá, aí fui para a Oralcim me contratou, eu fiquei 2 anos na Oralcim, aprendi muita coisa, tive essa vivência de clínico, de conversar com o dentista, de tudo. E aí foi basicamente isso, uma junção de várias bênçãos ao mesmo tempo. Há males que vem para o bem, né? Às vezes não é porque só vai fechar uma porta ali que não vai abrir outras. Às vezes fechou uma, mas abre 10. Abre outras, entendeu? Melhores. Então, como tu percebeu, né? Fechou uma, mas olha o tanto de oportunidade que tu teve. Sim. Até tu abrir o teu laboratório. O meu próprio né? Então, laboratório. como é que foi para tu abrir esse laboratório? Me conta aí um pouquinho. O laboratório foi uma questão de necessidade. Eu estava trabalhando muito, muito. E eu ficava pensando, cara, eu estou fazendo muito e eu não estou tendo retorno e eu preciso melhorar minha vida. Eu queria comprar apartamento, eu queria comprar uma moto, eu queria melhorar mesmo. E tinha a despesa da faculdade. Tinha que pagar os materiais, né? Que era bem caro. Não são baratos. São bem Às caros. vezes o paciente chega e fala, tal procedimento é caro, mas ele não sabe tudo que vem por trás, não, Caleb? É muita coisa. E a gente que vem lá do interior, para do nada gastar 10 mil reais de material, é muito. E tem um período que é 10 mil. Não, é uma maleta, né? Então, é difícil. E aí, eu tinha tudo isso para fazer. Aí, o que eu fazia? Eu trabalhava em casa, eu fazia alguns trabalhos em casa mesmo. Não é o ideal, mas era o que eu podia fazer. Botei uma bancadinha ali e eu ia ajudando alguns dentistas. E ia fazendo. Até eu ter um local para trabalhar. E aí, o meu quarto de visita era meu laboratório. E aí, eu comecei a fazer algumas coisas, o básico, né? Que dava para fazer, eu ajudava alguns dentistas fazendo dessa forma para poder ter um extra. E aí, meu extra vinha disso. Só que aí, eu passei 1 ano praticamente morando com minha esposa, mas sem acompanhar ela de fato, porque eu saía às 8, aí chegava às 10, porque eu passava direto no trabalho, ia para a faculdade, só voltava às 10, 10h30 eu entrava para dentro desse quarto, saía 2 horas da manhã. Aí 8 horas de novo, então eu passei quase 1 ano fazendo isso. E chegou um tempo que minha esposa disse assim, rapaz, nós estamos vivendo junto, mas é só por viver, porque não tem mais aquela parceria, não tem mais. Aí eu disse, minha filha, é o processo. Se tu aguentar esse processo até o final do ano, vai dar tudo certo. Aí ela pegou na minha mão e disse, nós vamos fazer dar certo. Aí quando passou essa correria, eu disse, eu vou montar meu laboratório. Eu cheguei com meus patrões na época e eu disse para eles me deram todo o apoio. Foram essenciais nesse pontapé. Eu disse, mas fica ligado. Se não der certo, corre para cá que a gente tá aqui para te ajudar. Olha, quem trabalha bem, né, sempre tem uma oportunidade. Me deram esse apoio. Né? Cara, e outra coisa, eles, no primeiro mês, eles disseram, tu vem para cá uma vez na semana, a gente dá um valor, tu fica ajudando a galera aí, para me manter um fixo, Sim. né?
E aí eu fiquei indo para lá um período, até que chegou um tempo que já tinha bastante serviço, eu disse para eles, ó, agora eu não consigo mais porque eu já estou tendo muito trabalho. E aí foi basicamente isso, o começo do meu laboratório. E aí eu montei o laboratório e com a rescisão do dinheiro que eu tinha e fui pegando o dinheiro, comprando os materiais. E aí, bem na época, eu precisei comprar um carro também. Porque já Se deslocar, né? e aí Fazer já tinha algumas coisas para fazer, tinha prótese no interior para buscar, tinha várias coisas para fazer. E aí eu precisei, então foi um período bem arriscado. Eu arrisquei muito, porque foi começo do ano para protético é muito ruim, quem é protético sabe. Começo do ano não é fácil. E aí a gente ano novo, carnaval. fica com receio, porque todo mundo só quer dente até carnaval. Depois disso ninguém quer mais prótese, né? E aí a gente arriscou e um cara que me deu essa maior força foi o Dr. Álvaro Rocha. O Dr. Álvaro foi o cara que me deu esse impulso. Ele falou assim, Caleb, bora montar um laboratório junto. E eu disse, bora, na mesma hora. Por quê? Porque ele me disse que ia me proporcionar o espaço, o material, as coisas, e eu ia só com a mão de obra. Porque ele viu meus trabalhos, ele gostou. E aí ele disse, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pagar um curso para tu ir fazer e tal. Eu fui para Balneário, primeira vez que eu viajei para fora assim. Fui para Balneário, fiz um curso lá muito massa, aprendi muita coisa bacana. Aí quando eu volto, o Álvaro disse assim, Caleb, eu acho que nós vamos dar uma segurada. Só que eu já tinha pedido minhas contas. Eu vou dar uma segurada, por quê? Porque surgiu a oportunidade de eu alugar uma casa e montar uma clínica com 10 consultórios. Que era a clínica Vioto hoje, né? E aí aí eu disse pro Álvaro, não te preocupa, monta a tua prioridade, a tua clínica. Ele disse, não, eu vou montar um cantinho lá pra ti, só pra honrar o compromisso contigo. Eu disse, rapaz, relaxa, eu já aluguei um cantinho aqui. Na verdade, não falei pra ele que eu aluguei. Eu tô com um cantinho aqui em casa, eu tô fazendo, mas já tinha alugado, quando ele falou. E aí ele disse, tu vai ficar de boa, vai dar certo, tu não vai te aperrear. Eu disse, não, fica tranquilo, já deu certo. E eu não sei nenhum paciente, sem nenhum dentista. Aí eu disse pra ele, eu só preciso de uma ajuda tua. Me divulga pra algum dentista aí. Aí ele me deu um dentista, que me mandou uns 5 protocolos, que é o que a gente tem mais caro na resina hoje, né? Na parte de resina. Sim, sim. E aí me mandou os 5 protocolos. Aí pronto, me deu uma tranquilidade, me deu uma estabilidade melhor. Então ele foi ele que me impulsionou, apesar Sim. depois ele ter focado na clínica, né? Mas foi o cara que me deu esse impulso e eu já sou grato. Eu sou grato a ele até hoje por conta disso. E como foi que tu conseguiu conciliar laboratório, faculdade, todo esse processo? Foi difícil, só que se tornou um pouco mais fácil porque antes de eu ter o laboratório, eu trabalhava para os outros, né? Eu era CLT e trabalhava de madrugada. Então imagine se eu trabalhasse o dia todo só para mim. Então se tornou um pouco melhor, porque eu conseguia trabalhar de 8 até as 5 da tarde e ia para a faculdade. Só que como estava recente, um pouco de serviço eu já tirava o meu salário que eu ganhava antes. E aí tudo isso eu comecei a pensar de é melhor. E aí começou a melhorar. O que foi ruim para eu conciliar foi mesmo só os pensamentos. De se tornar um empresário muito cedo, do nada, e despesa, e conta, e pagamento de imposto, e abertura de empresa, entendeu? Tudo isso foi bem ruim. E a faculdade que cobra muito, né? De odontologia. Aí foi o que mais me pegou. Mas se tornou mais fácil porque eu comecei a trabalhar para mim mesmo, eu fazia meu horário, eu comprava as coisas. Aí teve um período que eu comecei a gastar à toa, porque comecei a fazer mudança em casa, botar a janela e. A pessoa se empolga, né? Aí, Vai se empolgando. fui me empolgando e aí foi. Aí depois eu sentei e disse. Mas assim, é bom, né? Porque a pessoa vê que está crescendo ali. Isso, Eu acredito que assim, tudo que a gente faz na vida a gente aprende. Né? Mesmo fazendo positivamente, negativamente, Sim. de alguma forma a gente vai aprender. Vai aprendendo. Entendeu? Mas eu queria saber se tu em algum momento pensou em desistir. Pensei assim, mas foi aquele pensamento mais. Por conta da correria, Mais. que tava para ficar louco.
O pensamento que eu tive, assim, de desistir foi mais no início, porque eu ficava com pena do meu pai. Porque quando eu comecei a odonto, eu não trabalhava, não fazia nada. Então ele mandava contado o dinheiro do ônibus. Ah, peguei muito ônibus errado, aí eu ia para o terminal da Praia Grande. Eita, longe Aí para demais. voltar, porque se eu descesse em qualquer lugar, entrava pela Porque frente, né? tu morava aqui Sim, aí porque e ia... pegava o ônibus errado. Então, já peguei ônibus que ia para a garagem, entendeu? E aí, só tinha 3 pessoas dentro, Pegou logo uma imaginando. diária, né, como cobrador. Aí, sim, aí ia pra garagem o ônibus, então, aí descia e ia de pé de lá até. Então era contado, eu ficava com pena do meu pai, então tinha coisa que eu não pedia pra ele. E eu tô tentando procurar trabalho e não conseguia. Então foi o período que eu pensei assim, e eu tenho sinusite e crise de enxaqueca. Depois que melhorou a qualidade de vida, diminuiu mais, né? Mas eu tinha muito, quando eu comecei a faculdade, de ir para a faculdade só assim, só com o olho fechado, porque eu com muita dor de cabeça. E aí, nesse período eu pensei assim, rapaz, eu vou largar isso aqui de mão, que eu não vou ficar louco. Mas ao mesmo tempo eu dizia assim, eu só vou largar no dia que meu pai não conseguir pagar a mensalidade. Mas enquanto ele conseguir pagar, eu posso ir me arrastando, mas eu vou vencer e lá no final eu sei que vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo e meu Deu amigão aí tudo venceu certo. na vida, graças a Deus. Estamos E vencendo. como é que tá a carreira aí de dentista? Tá caminhando. Graças Graças a a Deus. Deus. Eu não posso dizer que foi tão difícil por conta da prótese. Muito dentista me ajudou. Você é um deles, e dando essa oportunidade aqui para falar abertamente com as pessoas, é uma dessas ajudas. E a oportunidade para atender no teu consultório, que é uma marca que é nova, mas já cresceu grande, já nasceu grande, né? E aí tomou uma proporção muito bacana. E as pessoas já falam, já procuram. E eu tenho a oportunidade de fazer parte desse time, então para Muito mim é obrigado uma pelas honra. palavras, meu amigo. Quando a gente pensou em montar o time Implante, a gente pensou em várias pessoas. O primeiro daqui tá bem, ó, gravando aí, ó. É o Elias. O Elias sempre esteve com a gente aqui, aí depois veio outras pessoas, e aí, na prótese. Sim. Eu até tive uma conversa contigo que a gente nem ia trabalhar mais com prótese removível, né? Sim, E sim. aí eu sentei com o Caleb, conversei, falei que seria um período de teste, né? E aí o Caleb passou ligeiro nesse período de teste, porque o homem é bom, viu? O homem é bom, é um Obrigado. profissional excelente, né? Tanto como protético, como protesista, né? E eu ia até te perguntar, né? Se os teus clientes do laboratório te deram essa oportunidade de trabalhar na clínica deles, depois de tu formado, né? Sim, e é como eu falei, que se tornou um pouco mais fácil por conta disso. Eu tive muita ajuda das pessoas, porque a gente conseguiu criar uma amizade, porque fica uma dica para os dentistas. Você precisa ter essa comunicação 100% com o seu protético. Você não pode simplesmente achar, não, eu sou o dentista, tu que é o protético, então é eu que digo o que eu tenho que fazer. Não, o protético sempre tem as manhas. Não precisa ter essa E aí, superioridade, porque às vezes o dentista quer ser muito superior, né? sim, sempre tem isso. E aí, então o protético você consegue ter outras visões. A gente chama, nós, entre os protéticos, a gente chama de gambiarra. A gente faz umas gambiarra que vocês ficam impressionados. E aí, o polimento, as coisas são diferentes, entendeu? Então, a gente, por ter essa afinidade, às vezes, com o dentista, cria-se uma amizade. E a responsabilidade do serviço na data, na hora, que é difícil para o laboratório por conta da demanda, né? E isso faz com que a gente crie vínculos. E eu criei vários vínculos. É por isso eu viajo para o interior, atendo lá no interior, no João, que tu conhece, né? O João estudou comigo. Estudou contigo, Estudou né? comigo. Na S-Clean, atendo aqui na Implante, atendo com a doutora Amanda. Na GL. Atendo na GL. Atendi na GL antes de ser minha. É. E aí, então, eu tive essa facilidade de conseguir trabalho, comparado até algumas pessoas que recém-formadas, né, que tem essa dificuldade, tem que fazer currículo, e às vezes o currículo é de recém-formado, e aí tem... Então eu tive essa facilidade por conta da prótese, então Sim. a prótese me abriu muito Abriu as portas, né? essa porta. No início, eu sou o primeiro dentista da minha família, então... E a maioria da minha família não mora no Maranhão, né? Mora fora daqui, Pernambuco, Sim. São Paulo. Alguns moram no Maranhão, mas a grande maioria não mora aqui. E aí eu não conhecia.
ninguém assim que poderia me dar uma oportunidade depois de formado, Sim. né? E corri atrás também. Eu acompanhei bastante dentista, né? Eu não vou dizer que eu trabalhei de graça, porque eu estava ganhando conhecimento ali, né? No Sim, sim, início. claro. Às vezes a gente tem que ter humildade, É, né? é, A gente não tá... Porque às vezes a pessoa forma, vou nada, eu não vou ganhar, sim, eu vou sim. ganhar aquela besteirinha. Mas assim, eu sei que tem aquela parte de valorização, mas a gente primeiro tem que ter experiência, tem que ter Nesse conhecimento, início não tem né? como, a gente sai da faculdade precisando de mão, né? Sim, E aí a gente consegue ir acompanhando, fazendo, errando também, sim. porque ninguém nasce sabendo. Inclusive foi um conselho que eu dei para um dentista recém-formado, eu disse para ele, disse, cara, nesse início agora tem que se Tem que ser conhecido, na submeter a algumas verdade. coisas. Tem que ser conhecido, porque ninguém conhece um recém-formado. Uhum. Ninguém conhece. Então, E- assim, tu tem que ser reconhecido ali no ambiente da clínica que tu vai deixar o teu currículo e vai conversar com os donos. Eu posso acompanhar, né? Isso. Não precisa me remunerar, mas posso auxiliar ali por enquanto. E aí tu vai me dando alguns trabalhos para fazer por enquanto, vai me pagando aqui, vai me pagando ali. Porque uma coisa tá na faculdade, outra coisa é aquela vida realmente ali de Do dia a formada, né? dia é Do dia a dia, diferente. exatamente. Então a gente vários fatores que se juntam Sim, ali. Na faculdade, a tua obrigação é só sentar, atender o paciente não paga, o paciente não reclama, e ainda assim reclama, né? E aí, mas a gente sabe que é fazer aquela restauração, o paciente vai embora, tu nunca mais vê ele, entendeu? sim, Então na clínica é diferente, a responsabilidade a cobrança é maior. E principalmente se você vai e atende na clínica dos outros, que tem nome, que tem peso. Então, o posicionamento é diferente. Inclusive foi um conselho que eu dei para um rapaz recém-formado, é a questão do posicionamento na internet. sim. Hoje tem que ter. Então tá até um pouco mais fácil do que talvez. Tu tem quantos anos de formato? Tem mais de 5, né? São fazer 7 anos agora. 7 anos. Para ti era mais difícil, talvez, né, quando tu formou, porque a rede social talvez não era tanto como hoje. Porque hoje tu consegue te posicionar na internet e consegue abranger as pessoas. Porque, infelizmente, hoje não é o que tu sabe fazer, é o que demonstra que tu Sim, sabe fazer. E a rede social tá aí para facilitar. Aí eu falando para ele, o que tu vai fazer, independente se tu vai ganhar dinheiro, se tu não vai ganhar, tem que filmar, tem que postar, tem que dizer para as sim, pessoas onde é que tu tá, elas querem saber do teu dia a dia. E aí, para quem não tem essa vivência, eu, por exemplo, eu tenho a facilidade de vir aqui atender, eu posso fazer uma história aqui contigo. Agora, a pessoa que não tem onde atender, o paciente que ele tiver, tira 10 fotos dele e faz a divulgação daquele único exatamente. Ou paciente. pode fazer um vídeo, né? Dá pra fazer tanta coisa, vídeo Dá. educacional, dá pra fazer até Sim, em sim. casa, Isso é o que eu entendeu? falei para ele. Senta em casa, conversa com o público, fala a importância da limpeza, de ir no dentista de 6 em 6 meses, Sim, entendeu? Então é tem. uma boa, porque também pode ser viralizado, né? Sim, Mas deixa eu te perguntar, porque agora o Caleb ele tem um consultório próprio dele, né? Então, como foi atender o teu primeiro paciente no teu consultório próprio? foi emocionante. Tinha hora que eu estava atendendo o paciente, eu ficava olhando assim para a lajota e eu me tocava e eu, cara, foi coisa de Deus mesmo que abençoou e sou muito grata a Deus por isso. Pouco tempo de formado, já tenho um consultório Graças e a Deus. isso é muito bom, mas também graças ao esforço, porque eu tive essa tranquilidade de ter o consultório, porque é uma responsabilidade. Paciência também, né? É uma responsabilidade. Você pegar um consultório e para atender os seus próprios pacientes, qualquer coisa que der errado, tu é o responsável e acabou. Entendeu? Então, é, eu reconheci que foi de muito esforço também, de Sim. muita parceria com minha esposa, porque ela forma também esse ano, e aí daqui a pouco já vai estar me ajudando também nos atendimentos. Mas foi muito esforço da nossa parte em relação a aprender as coisas na faculdade, não se prender simplesmente na faculdade, porque às vezes a gente sai e aí não sabe nada sobre gestão, não sabe nada, e você assumir esse risco é complicado. Então a gente precisa ter a mente bem aberta para poder aproveitar as oportunidades. E tem oportunidade que aparece que ou tu pega ou tu imagina, não, essa daqui nunca mais vem. Que foi o que aconteceu comigo. E é uma clínica muito bonita, tá de Muito boa. parabéns. E Muito vai ter obrigado. a reinauguração agora, né? Isso, Tu pode dia, até chamar a galera aí, ó. dia 18, teremos a reinauguração da GE Odontologia em Miranda do Norte.
Ela fica localizada na Vila Galé, do lado da Casa Sampaio, na Avenida do Comércio. Você vai passar na avenida, você vai no dia 18 de manhã, no sábado, do lado da Casa Sampaio vai ter um sonzinho ao vivo, um café da manhã, e aí você vai ver o movimento lá, não tem erro. Eu vou aproveitar que ele está olhando para aquela câmera e por conta da toda a tua trajetória, né? Que tu viu que tu viveu altos e baixos, né? Saiu de Vitória, foi para São Mateus, depois teve uma experiência na parte da prótese, veio para São Luís, procurar emprego também, estudar. Eu queria que tu passasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão querendo fazer odonto, que estão querendo ser técnico em prótese, né? Ou que são técnicos e estão querendo fazer odontologia. Porque eu acredito que eles precisam acreditar no sonho deles. Então, Sim, sim. olha para aquela câmera, fala com essa galera, que eu acredito que eles precisam te escutar. Cara, não é fácil, mas dá muito certo. Você que é protético, se torna muito mais fácil para você. Porque você sabe anatomia, sabe oclusão, sabe várias coisas que você vai aprender, vai só complementar na sua profissão. Então você que é protético e quer se tornar dentista, a sua vida é muito mais fácil do que quem é engenheiro e vai se tornar dentista. Mas você que é engenheiro que vai se tornar dentista, o implante dentário tem muita coisa a ver com a engenharia. É baseado em torque até, a gente usa catraca, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente faz com convicção, com fé, com tranquilidade, com sabedoria, com os pés no chão, dá muito certo. Você que é estudante de odontologia, vai com calma, tenha consciência que você está se formando, é um recém-formado, as pessoas vão te tratar como recém-formado, por isso você precisa se posicionar. Muita gente não sabe que eu sou recém-formado, entendeu? Justamente por conta do posicionamento. Isso é importante para você. Aprenda a se posicionar na faculdade. Deixe de postar qualquer meme de outras besteiras e comece a postar sobre a faculdade, sobre os seus tratamentos, sobre os pacientes que você atende na faculdade. A extração que você faz, você posta, você mostra o que você fez. E as pessoas vão saber, ó, aquele cara formou e ele já fazia um trabalho bom. Já fazia uma coisa, já sabia se posicionar nas redes. E hoje o posicionamento na rede social é mais interessante do que você simplesmente focar na prática. Então você tem que ter posicionamento. Foca na prática, mas tenha sempre posicionamento. Então não é fácil no início, mas depois você vai começando a trabalhar. Não se submeta a condições insalubres de trabalho, simplesmente porque você quer aprender. Você tem que ser humilde, mas você também tem que ser consciente da área que você escolheu. Não é uma área fácil, é uma área difícil, mas você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. E para isso você precisa estar respaldado pela lei, e você precisa estar respaldado pelo conhecimento que você tem, que você vai adquirir muito além da faculdade. Então, odontologia é isso. Saiu da faculdade, continua estudando. Está na faculdade, continua estudando. Não ache que a faculdade de odontologia, que fazer odonto é simplesmente formou, saiu de lá, sabe fazer tudo. Não é. Você precisa se esforçar sempre, sempre, sempre. É uma briga constante com aquilo que você acha, com aquilo que o outro dentista acha. Tem dentista que fala que o fluxo da pasta causa autismo. Entendeu? Então, tá um negócio sério, não tá fácil. O posicionamento na internet é importante, mas você precisa saber muito bem o que você está falando, o que você está fazendo. Então, é um turbilhão de coisas que no final dá muito certo, porque se você é esforçado, se você estuda, se você corre atrás dos seus sonhos, não tem como dar errado. Eu fui um cara assim, eu tinha tudo para não ser dentista, tinha tudo para não ser protético, porque eu não tenho ninguém na minha família, não tenho parente, não tenho tio, não tenho ninguém nessa área, praticamente nem na área da saúde. Hoje que já tem minha irmã que é enfermeira e já tem outras pessoas, mas fugia da minha realidade e hoje eu sou um dentista, tenho um laboratório, tenho um consultório, já comecei a atender, estou me posicionando mais nas redes e está dando muito certo. E está caminhando ainda em passos lentos, mas devagarzinho a gente vai conseguindo construir os nossos objetivos, os nossos sonhos, e para você não vai ser diferente. Então, continue firme, persistindo, que no final dá tudo certo.
para todo mundo dar certo, por que para você não daria? Então, valeu. E aí, pessoal, vocês conheceram esse ser humano incrível que é o Dr. Caleb. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Fechou com chave de ouro aí com as palavras. Eu tenho certeza que vai Obrigado. tocar no coração de muita gente. Muito obrigado, viu, meu irmão? Valeu. Pessoal, esse foi mais um podcast, tá? Mais um episódio. E o próximo episódio vai ser com o Dr. Marcos. Muito obrigado por terem acompanhado esse podcast, ter aguardado até agora. Foi um podcast brilhante com esse meu amigão aqui. Acompanhe os próximos.